A gente recebe agora Fábio Fares, especialista em análise macro, aqui com a gente, trazendo sempre pontos importantes, visões importantes. Fábio, muito obrigada pela sua presença. Um feliz 2025 para você. Feliz ano, Paula, para todos vocês aí na BMC. Muito obrigado pelo convite. Vamos para mais um ano que tem tudo para ser um ano bem interessante. Bom, começando aqui agora há pouco, né, trazendo já os dados iniciais do seguro-desemprego nos Estados Unidos, a gente vendo aí atingindo o menor nível em 8 meses, acho que reflete muito o mercado de trabalho bem resiliente por aí. Fábio, esse talvez indicador, né, a gente sabe que são dados semanais, saem todas as semanas, traz um pouco mais sobre a trajetória ali do mercado, mas ele reforça a visão de que, de fato, o Federal Reserve só tem espaço para 2 cortes neste ano? Olha, Paula, eu acho que é cedo para falar sobre quantidade de cortes. Eu acho que a gente viu no final do ano passado, principalmente, uma dúvida do mercado em relação por que o Fed mudou a postura dele de setembro para dezembro tão rápido, se os dados, tirando julho, que foi quando ele panicou, continuavam todos iguais. A gente já vinha vendo o ano passado, no final do ano passado, um mercado de trabalho muito mais equilibrado. A gente viu o mercado de trabalho muito mais disperso em termos de tem vagas para se contratar, mas também o desemprego se mantendo estável. O grande medo do Fed era o desemprego subindo. Eu não acho que a gente vai ter essa preocupação em relação ao mercado de trabalho ser o causador do fato do Fed não poder cortar juros. Eu acho que o principal ponto, e vai ser o ponto de atenção no primeiro trimestre do ano, é o comportamento do novo governo em relação ao fiscal. Parece mais do mesmo falar isso, mas o fiscal tem sido ponto de preocupação no mundo todo. Países altamente endividados, governo gastando muito mais do que poderia e essas dívidas aumentando estratosfericamente. Não é uma coisa exclusiva do Brasil, como a gente está sofrendo com a desconfiança do mercado aí no Brasil em relação às políticas do governo. Então, se o governo novo entrar e fizer um trabalho no primeiro momento de focar em estrangular o aumento da dívida e abrir espaço para o fiscal, eu não acho que o mercado de trabalho vai ser algo decisivo para o Fed cortar ou não juros, tá? Agora, se o governo entrar e o Trump sair estimulando a economia, né, para fazer a América maravilhosa de novo, sem olhar para o fiscal, provavelmente a gente corre um risco, como o Van Dijk sempre fala nas nossas conversas, de ter um cavalo de pau e ter que subir juros em algum momento, porque isso vai gerar muita inflação num mercado extremamente fragilizado. Então, a gente depende muito dos primeiros passos do governo Trump para saber a capacidade que o Fed vai ter esse ano de continuar cortando juros. Eu quero trazer o Van Dijk, então, aqui para a nossa conversa também, viu, Fábio? Já que você citou, ele está aqui já do nosso lado. Van Dijk, trazendo você aqui, também tentando entender um pouco da sua leitura, é claro, né? A gente está aqui começando o ano de 2025, como o Fábio muito bem colocou, talvez seja cedo ainda para olhar ali para o mercado, apenas para o mercado de trabalho, mas entender um pouquinho das suas expectativas, principalmente para o cenário ali, possibilidade de cortes do Federal Reserve ao longo deste ano. Bom dia, Fábio. Feliz 2025. Que você tenha muitas bênçãos, que você tenha muitas conquistas nesse novo ano. Paula, voltando à sua questão, aquela frase famosa de nunca apostar contra os Estados Unidos, ela vale, está valendo e provavelmente vai valer por muito tempo. É quase que uma verdade absoluta, né? O que nós vemos nos Estados Unidos que me preocupa? É o endividamento. Nós temos uma relação dívida-PIB de 120%, qualquer tipo de corte de imposto sem uma contrapartida de um crescimento muito rápido pode gerar um problema. O mercado de trabalho já está mostrando que tem pouca gente para poder entrar e a demanda por pessoas altamente qualificadas, uma vez que o mercado americano, apesar das tentativas do Donald Trump de voltar à indústria pesada para os Estados Unidos, não é isso que conta lá. O que conta é a indústria financeira, o que conta é a indústria tecnológica, é a inovação. E existia uma certa, praticamente exauriu a quantidade total
de pessoas qualificadas nos Estados Unidos, ou a produção dessas pessoas vem caindo e não vem andando par e passo com a demanda delas, né? São poucas pessoas que estão estudando e estão matriculadas em faculdades de ponta fazendo cursos o que a gente chama de STEMs, né? Que é ciência, tecnologia, matemática e uma série de engenharia, essas áreas. Em média, os Estados Unidos produz cerca de 60 mil engenheiros por ano. A China produz mais de 100 mil, a Índia produz quase 100 mil. Quer dizer, a maneira de manter esse passo de grande desenvolvimento que a gente tem visto nos Estados Unidos tem a ver com a importação desse talento, que é um pouco antítico às propostas feitas por Donald Trump. Uma vez que ele falou sempre que o grande problema é essa imigração desmedida na fronteira sul dos Estados Unidos. Entendo perfeitamente e acho que tem que ser cortado isso. Os Estados Unidos não pode ter 11 milhões de ilegais lá dentro e tem gerado problemas do ponto de vista de impacto na criminalidade, sim. Só que o que a gente precisa ter e não aparenta existir é um modelo de imigração baseado em pontos através de uma série de competências para trazer essas pessoas. Obviamente tem os vistos B2, a série de vistos especiais de trabalho, etc., mas a oferta desses vistos, além de ser muito complicado o processo, é um processo que pode demorar mais de um ano para ser feito, e os Estados Unidos não têm o tempo necessário para trazer essas pessoas. A demanda por pessoal altamente qualificado é muito maior do que a quantidade presente dessas pessoas. E isso está pressionando demais os salários nos Estados Unidos. Então, a gente pode ver, hoje saiu o número de pedido de desemprego, a gente está num famoso all-time low, né, que é um número baixo sem precedente histórico. Isso mostra que quase toda a população americana está trabalhando e mesmo com entrada recorde de imigrantes. Então isso pressiona o mercado de trabalho, o que depende é se a gente vai conseguir continuar uma taxa de crescimento que mantém esses 3,1%, 3,2%. Eu não acredito que seja óbvio essa taxa de crescimento. Então vamos esperar para ver, mas a grande preocupação que eu tenho está no fiscal.